Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã, trazendo hoje um assunto muito importante, qualidade de vida para os idosos. E o meu convidado especial dessa noite é o vereador do PMDB de Balneário Camboriú, Roberto Souza Júnior. E você é o nosso convidado especial. Até já! Boa noite, seja bem-vindo. Esse é o programa Câmara Cidadã, um assunto de hoje muito importante para os nossos idosos de Balneário Camboriú. E para falar sobre esse assunto, recebo o vereador do PMDB dessa Casa Legislativa, vereador Roberto Souza Júnior, que vai falar também sobre a questão do projeto de lei que está em tramitação na Câmara, que é em relação à Casa de Atenção ao Idoso. O vereador Roberto, o senhor participou dessa nova edição, dessa nova roupagem do Câmara Cidadã, na abertura, quando esteve juntamente conosco o presidente da casa, Nilson Probst, e agora o senhor retorna sozinho ao programa para falar e se dedicar sobre esse assunto tão importante que é a questão do idoso. Boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, Luciano, boa noite a todos que nos acompanham através do programa. É um prazer mais uma vez estar aqui. Realmente, na primeira edição, nós falamos de um assunto muito polêmico, de um assunto que realmente merecia uma atenção especial. Nós tivemos aqui junto o comandante do Corpo de Bombeiros, o presidente da casa, que é policial civil também, que trabalhou anos com relação em questão de alvarás para bares, casas noturnas e outros comércios. E é uma preocupação que a cidade tinha, então era um assunto que realmente deveria ser apresentado, como foi apresentado no programa, realmente deveria ter uma atenção especial, que era com relação a lugares com grande aglomeração de pessoas. E hoje nós estamos aqui falando também realmente de um assunto que merece uma atenção especial, já que a nossa cidade tem um grande número de pessoas que aí já fizeram uma parte, já fizeram uma parte da sua vida, viveram uma parte da sua vida e hoje escolheram Balneário Camboriú para ter sua residência. O que seria a Casa de Atenção ao Idoso? A Casa de Atenção ao Idoso, Luciano, seria um local onde hoje nós sabemos que há dificuldade, que geralmente o idoso, quando chega um certo momento da sua vida, às vezes tem uma certa dificuldade e essa casa ia dar essa atenção, porque geralmente ele fica, ou o filho, ou os parentes próximos têm que sair para trabalhar e não tem com quem deixar o pai. Muitas vezes o pai está debilitado, merece uma atenção especial e às vezes tem que ficar em casa sozinho, sem ninguém, e aí a preocupação, acabando o filho ou o parente sai, vai trabalhar e fica aquela preocupação. Então seria um espaço onde o idoso ficaria durante o dia, ali ele iria receber todo o tratamento, não só o tratamento com os médicos ali que iriam ter, mas também receberia café da manhã, almoço, jantar, e à noite os parentes mais próximos que cuidam dele poderiam pegar ele e levar para casa, dormir. Seria um atendimento realmente bem acolhedor com o nosso idoso. Aproveitando então o gancho, vereador Roberto, o senhor falando dos atendimentos disponíveis, haveriam outros? Sim, ali ia ter psiquiatra, médicos que realmente estariam à disposição para já fazer aquele check-up e acompanhamento que realmente ele merece, já contribuiu muito com a nossa sociedade. Eu acho que nós não podemos simplesmente depois que chegou uma certa fase, tem gente que conseguiu um status na sociedade e hoje não depende de ninguém, então tem condição de pagar e arcar, mas nós temos uma grande parte da sociedade que trabalharam, já dedicaram uma parte para esse mundo e hoje não tem condição de arcar com essa despesa. Então esse núcleo seria realmente de atenção voltado somente para o idoso mesmo, para aqueles que realmente precisam, necessitam de um carinho melhor. Seria um local onde que a pessoa teria não só o tratamento médico, mas um acolhimento, um carinho. E onde poderiam ficar ali a tarde inteira e os seus familiares também iam estar descansados, iam estar com a cabeça mais tranquila para trabalhar, sabendo que deixou o seu pai, deixou o parente mais próximo num lugar bem acolhedor. Não é um asilo. Não seria um asilo, porque ali não tem, a pessoa ficaria só no período ou da manhã ou da tarde, ou período integral, de acordo com a necessidade, vamos dizer que seriam
É por isso que eu botei um núcleo de atenção idoso. Sim. À noite ele retornaria para casa com quem ele estava e tal. Eu tive agora, nós tivemos recentemente um amigo meu que ele tem um problema que até o pai dele teve um AVC. E aí nessa construção de procurar um lugar para colocar, ele tinha que trabalhar, se ele não trabalhasse não tinha como colocar comida em casa. Então nessa dificuldade, nessa necessidade dele que surgiu essa ideia desse projeto. Ele não realmente hoje os lugares onde que asilo, vamos dizer assim, são muito caro, não é barato particular. E no municipal geralmente não tem vaga, tu não consegue achar um espaço para o idoso. Então ficou esse dilema, não conseguimos um local, a não ser que fosse particular e não era barato, era muito caro, né? Ele ia ter o que ele ganhava, ia ter que botar mais o dobro em cima para poder pagar. Então surgiu essa necessidade de ter um local assim, né? Porque tem pessoas que têm condição, outras não têm. Então nós temos que ver uma grande parte da sociedade que não tem condição. Né, que não tem. Voltando à questão dos atendimentos, vereador Roberto, como seriam realizados os primeiros atendimentos aos idosos? Por ordem de chegada, por exemplo? É lógico, né? Por ordem de chegada, uma triagem a ser feita, se realmente a pessoa não tem condição para deixar ali, né? Que não pode ser, não podemos absorver toda a demanda da sociedade, né? Mas uma grande parte realmente daqueles realmente que necessitam, que precisam, o projeto vem nesse sentido. Né? E o fato dele não dormir lá, ele dá mais você consegue ter um número bem maior, né, para atender. Por exemplo, se no asilo você não consegue por causa dos leitos, o número de quartos que tem são limitados, então você não consegue. Né? Existem lugares hoje que, na verdade, não acolhe só idosos, mas acolhe no geral, que o pessoal que faz aqui até no tabuleiro, faz um trabalho que eles acolhem aquelas pessoas que realmente não tem para onde ir, necessitado e tal, que é em parceria com a igreja aí. É um trabalho que estive lá conhecendo, bem interessante também, e as pessoas, nós temos que começar a se preocupar uns com os outros. A partir do momento que nós pararmos de pensar em si mesmo, em si próprio, e começar a pensar no coletivo, eu acho que a sociedade vai melhorar cada vez mais. Bom, o senhor expressou de uma forma direta esses atendimentos voltados mais à área de saúde. Eles teriam alguma outra atividade de lazer, esportiva? Sim. É lógico que quem define uma tarde depois, de recreação. O objetivo é a tarde de recreação, como eu disse, é o acolhimento. Né? Dizer que ali ele vai ser amado, ali ele vai ter um local, não vai ficar simplesmente em casa sozinho, sem fazer nada. E às vezes, não, ali ele vai ter as atividades. Nós somos Balneário Camboriú, que realmente nós temos para a terceira idade, nós temos esporte na praia, no turno da manhã, da tarde, tem atividades, tem grupo de idosos. Balneário Camboriú realmente ela se destaca, né, com relação a atividades físicas, recreativas para idoso. Nós temos lá a casa lá no bairro dos municípios. Sim, ali, a Casa da Sogra, isso. Que tem bastante grupo de dança que se encontram ali e realmente praticam. Aqui nós temos, Balneário tem um destaque diferenciado, assim, né? Tem uma característica diferenciada com relação ao idoso. Realmente já se preocupa. Esse seria realmente algo a mais para poder nós termos aí. É o que falta hoje. Principalmente porque a maioria dos idosos, por exemplo, que praticam esporte, que vão, esses não são aqueles que, eu acho que não são aqueles que precisam dessa casa de atenção idoso. Quem vai precisar dessa casa de atenção idoso principalmente aquele que realmente está delimitado, aquele que não tem como ficar sozinho mesmo. É esse que realmente vai precisar, aquele que, de repente, aquele que faz uso da cadeira de roda, aquele que realmente precisa de uma atenção maior, assim. Está com alguma doença, alguma coisa. Perfeito. Antes de encerrarmos o primeiro bloco, nós vamos à primeira pergunta da comunidade voltada a esse assunto. Somente os idosos que residem em Balneário Camboriú poderão ser atendidos na Casa do Idoso? Portanto, vereador, uma pergunta interessante. Até eu me surpreendo. Somente moradores idosos de Balneário Camboriú seriam contemplados com essa oportunidade? A lei ela vem, o estudo que a gente fez é para os moradores de Balneário Camboriú. Né? Lógico que nós vivemos, vamos dizer assim, de que forma que o Poder Executivo vai regulamentar, eu não sei, mas seria para os moradores aqui de Balneário Camboriú realmente. Né? Lógico que outros municípios podem pegar essa ideia como exemplo e tá colocando aí nos municípios também, né? Que eu acho bem interessante. Vereador, rápido intervalo, a gente volta na sequência para falarmos sobre esse assunto tão importante, projeto de lei intitulado Casa e Atenção ao Idoso. Fique com a gente.
Para salvar vidas, não basta querer doar. Tem que avisar. Converse com a sua família e seja um doador de órgãos. Secretaria da Saúde, Governo de Santa Catarina. Voltamos com o programa Câmara Cidadã, falando hoje sobre um assunto muito importante, mais qualidade de vida para os idosos. Meu convidado, recebo nessa noite o vereador do PMDB, Roberto Souza Júnior, que está fazendo um apanhado geral sobre esse projeto de lei que está em tramitação aqui na Casa Legislativa, com relação à Casa de Atenção ao Idoso. Vereador, um dos benefícios desse projeto, se for aprovado, é que com a criação dessa Casa de Atenção, devem diminuir, por exemplo, os acidentes corriqueiros domésticos com os idosos nas casas. Eu me lembro recentemente de um vereador, até do seu mesmo partido em Itajaí, em que a mãe dele, já com seus 80 anos de vida, durante o banho, sofreu uma queda e daí todos se atentaram. Nós devemos colocar aqui um suporte fixo aqui no banheiro, porque o idoso realmente se machuca. Vai de encontro a essa oportunidade também. Com certeza, né? Eu também tenho na minha família, minha avó se acidentou também e acabou sofrendo um acidente, no meio do acidente quebrou o osso aqui, teve que fazer uma cirurgia e a cirurgia realmente para o idoso é uma cirurgia, não é fácil, é complicado e acabou vindo a óbito, né? Mas não... Então, a tentativa é criar um conforto a mais, é criar um local que realmente o idoso vai se sentir confortável, vai chegar ali, vai ser bem atendido, vai ter uma atenção, né? Uma atenção como se estivesse em casa mesmo, como se fosse uma atenção como se fosse dos parentes mesmo, assim, um carinho. Esse é o objetivo do projeto. O senhor falou no primeiro bloco que a ideia, a propositura disso foi em relação ao caso de um amigo seu. O senhor acredita que hoje em Balneário Camboriú, claro, existe aí o Centro de Convivência ao Idoso, mas falta esse amparo ao idoso? Poderia ser melhor no município? Atenção, o que acontece? Lógico que a atenção ao idoso hoje, Balneário Camboriú realmente é uma cidade que ela se destaca, ela tem lá seus, né, tem lá as coisas que chamam atenção e são diferentes de outras cidades. Mas eu acho que realmente um núcleo desse, que hoje nós não temos no município, seria realmente um diferencial muito grande. Hoje nós não temos, nós temos aonde, lógico, a atenção que nós damos hoje para o idoso é uma atenção muito privilegiada, muito boa, mas eu acho que nós podemos fazer muito mais. Esse é o objetivo do projeto, né? Não só desse projeto, de outros também que a gente vem desenvolvendo, é dar atenção principalmente para aquelas pessoas que já fizeram uma grande parte da sua vida, né? Eu também um dia vou ficar velho, vou ficar idoso, né, cara? Então eu preciso aí já me preparar para o futuro, numa atenção especial, de um carinho, e a gente pensa sempre nos mais velhos aí. Para quem está acompanhando só a partir de agora, o segundo bloco do programa, vereador, em questão de local, já tem um ponto a ser situado, a futura sede da Casa ao Idoso, um terreno vai ser dado pela Prefeitura? O que depende muito, o projeto vai passar pelos vereadores e tendo anuência de todos os vereadores, pode sofrer alguma emenda, alguma alteração, alguns outros vereadores podem trazer outras ideias para contribuir com o projeto. Se ele for passado, vai para o executivo, o prefeito sanciona e quem regulamenta é o prefeito. Então quem vai decidir onde que é, onde não é ele. Né? Lógico que a gente já tem uma ideia de fazer perto ali, aproveitar o verde, perto lá da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que tem bastante verde, então é um local bem aconchegante, que eu acho que receberia muito bem aí essa casa. Vereador, lhe faço o convite, porque um outro cidadão de Balneário Camboriú tem uma pergunta reservada ao senhor sobre esse assunto. Vamos acompanhar? Vamos. Gostaria de saber a partir de quando vai funcionar a Casa de Atenção aos Idosos. Uma dúvida que, na verdade, o senhor anseia que seja aprovado quanto antes e o Executivo possa, de fato, instalar esse órgão, não é mesmo? Mas demanda. Com certeza, né? A vontade é que se fosse já para
já para amanhã já estaria funcionando. É lógico que depende do Poder Executivo, tramitando em todas as comissões na Câmara de Vereadores, sendo aprovado, né, em 2 votações, se tiver redação vai para a 3ª votação. A partir do momento que ela for aprovada na Câmara de Vereadores, o prefeito pode de imediato ou determinar, ou fazer uma doação, escolher um terreno que o município tenha e construir a sede, ou pode alugar um local também, para que se torne, para que mais rápido ainda aconteça, pode alugar um local e determinar e aperfeiçoar o local para que seja a casa de atenção ao idoso, né? Então tem essas 2 modalidades. É lógico que o desejo desse vereador é que o mais breve possível essa casa se torne realidade e traga um benefício, né, não só para os idosos do nosso município, mas também de todas as pessoas, porque todo mundo que tem um familiar ou tem um pai, nós queremos sempre que eles sejam muito bem tratados em qualquer lugar, e esse é o desejo desse vereador. Vereador Roberto, um outro projeto de sua autoria traz alguns benefícios aos idosos. Ele reserva 10% de mesas e assentos em alguns estabelecimentos para os idosos, gestantes e lactantes. É isso mesmo? Realmente também esse projeto ele vem a trazer o benefício às pessoas que realmente, as pessoas mais idosas, as pessoas que, aquilo que eu falei, uma atenção especial a eles. Nós temos ali, houve até algumas pessoas me ligaram, mas restaurante, não. É só shoppings, lugares que tem praças de alimentações, locais que tem praças de alimentações, shoppings, às vezes em alguns lugares nós não temos aqui, hipermercados, quando tem aqueles restaurantes grandes, praça de alimentação, é só locais que tem praça de alimentações, né, que tem que ser reservado um espaço, né, não para os idosos, para lactantes, então que esse projeto venha nesse sentido. E quem faria, por exemplo, a fiscalização em loco, o proprietário? Não, a Secretaria da Fazenda, né, que eu acho que fica a cargo dela fazer essa fiscalização e essa cobrança de estar. Nós não temos nos ônibus já, então seria igual, só que seria nos shoppings, em outros locais que tem um espaço, né, reservado para idosos, para lactantes. Sim. Bom, o que se sabe é que o Estatuto do Idoso completou recentemente 10 anos em atividade e são inúmeros os desafios que a classe dos idosos ainda passa no Brasil. A exemplo de países europeus em que o idoso realmente ele é tratado com todo respeito. O senhor acredita que o Brasil ele esquece ou não valoriza o idoso que tem? Eu acho que no Brasil, na verdade, nós vivemos um momento aí de grande, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, uma confusão política, vamos dizer assim. Todo mundo quer abraçar tudo e acaba, nós já temos excesso de leis demais e às vezes as leis, né, não são cumpridas, né, não são realmente botadas em prática. Se botar realmente quantidade, não qualidade. Né? Se botar em prática o tanto de leis que nós temos e realmente começar a cobrar, né, eu acho que aí realmente o Brasil teria uma qualidade muito melhor realmente. E com relação às vezes são projetos simples, né, mas com o gesto, né, então é um gesto que realmente traz benefício. Então outro projeto que é simples, que já virou lei, que quando eu sempre menciono esse projeto porque é um projeto que me emocionou bastante, que era o espaço que era quando você ia no cinema antes, aqui em Balneário principalmente, você tinha lá o espaço e aí chegava um cadeirante, não tinha onde o cadeirante ou ficava lá na frente ou tinha que pegar no colo e colocar numa cadeira sentado. Perfeito. Mas e o cadeirante quando ia com um namorado ou com a namorada? E aí, o namorado sentava lá atrás, ele sentava ali na frente. Então, aí quando nós fizemos o projeto, eu fiz o projeto aqui, hoje virou lei. E hoje tem um espaço ali que ficou espaço para cadeira. Então, quer dizer, conforto, então aquela, né, que você deu para essa pessoa hoje, porque você tem que pensar que a cadeira de roda é as pernas dessas pessoas, entendeu? Então você tem que preparar a cidade, né? Tem que preparar a cidade para isso. Nós temos que preparar a nossa cidade para os idosos, nós temos que preparar a nossa cidade, né, para portadores de deficiências físicas, nós temos que preparar a nossa cidade para receber essas pessoas, os moradores daqui. Com base nisso que eu estou falando e afirmando, o que falta então é mais respeito ao idoso. De forma geral, né? Com certeza. Valorização e respeito. Vereador? Não só o idoso, Luciano. Eu digo, igual nós temos aqui na Câmara de Vereadores, eu estou desde 2010 tentando implementar na Câmara, Libras. Minha irmã é deficiente auditiva, né, tem uma dificuldade. Nós tivemos agora uma apresentação ali, que veio ali, acho que não me lembro qual vereador que trouxe ali,
para um intérprete de Libras, que era para falar né, e tinha 2 surdos na plateia, e realmente é um grande avanço nós termos isso na casa, né? Então ali nesse momento até o presidente ficou sensibilizado e falou que nós vamos implementar, porque eu tenho minha irmã, ela tem a oportunidade de assistir em casa, mas não entende o que a gente fala. É verdade. Então a partir do momento que nós tivermos esse mecanismo a mais na Câmara, nós vamos estar dando qualidade de vida para essas pessoas, né, que realmente também faz parte da sociedade, são trabalhadores, pagam os impostos iguais e têm o direito de ser respeitado como qualquer outro. Muito bem, intervalo, a gente volta falando sobre qualidade de vida para os idosos. Até já! Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Retornando para o terceiro e último bloco do programa Câmara Cidadã, dessa noite recebendo o nobre vereador do PMDB dessa Casa Legislativa, Roberto Souza Júnior, que durante o programa aí defende os idosos de uma forma muito especial. E o senhor me fez lembrar nesse intervalo, vereador, e voltando ao comecinho do programa, dessa questão de poder dar esse amparo diário ao idoso. É o extremo das idades, né? Para quem sabe, hoje é tão difícil conseguir uma vaga numa creche para deixar o seu filho pequeno. E agora nós temos o outro lado da vida, uma pessoa, um idoso de 80, 90 anos, que precisa também dessa oportunidade. São os extremos das idades, vereador. Semana passada, em Blumenau, aconteceu um caso em que uma senhora idosa e também um outro caso em Blumenau de gêmeas, já com uma idade avançada, perto dos seus 60 anos, sofriam maus tratos por um ente muito próximo da família. E no caso da idosa, quem estava maltratando a mesma era o próprio filho. Essa violência, vereador, doméstica, tudo remete ao seu pensamento de que ou quer manter em casa ou deixa no lugar próprio, que lá vai ser bem tratado, não é mesmo? Na nossa sociedade, eu sempre falo e às vezes sou criticado por isso, mas eu acho criticado por quê, vereador? A única forma de nós melhorarmos a sociedade é através da educação mesmo. Nós temos que pensarmos, nós temos que projetar para o futuro, né? Porque a sociedade hoje que está formada não tem mais como mudar. Hoje não tem, não adianta você quer mudar, é muito difícil mudar. Ser grande, você muda uma minoria, não muda todos, né? E às vezes a criação desse jovem, como foi, às vezes o pai e a mãe viveram numa época de muito, vamos dizer, de repressão, e aí criaram na liberdade e tal, e aí às vezes hoje ele vive num momento aí misturado com drogas, perdido e tal. Então eu sempre falo que a única maneira de mudar a sociedade e fazer uma projeção para que a 10, 15, 20 anos é através da educação. É restabelecer o estudo período integral, né, puxar a responsabilidade ali, né, porque hoje você vê muitos adolescentes jovens não têm nem respeito pelos professores mais, você vê o que acontece. Então tem que ter uma restauração na educação, né? O estudo tem que ser período integral. Nós antigamente tinha aula de religião, né? Eu acho que tem que voltar a ter isso, tem que voltar a ter aqueles, né, os princípios básicos aí, tem que ter uma mudança. Eu acho que é um absurdo, né, um filho ou que seja um neto agredir um idoso, que seja qualquer, nem que seja parente. Eu acho só um absurdo tremendo. Isso não tem... deveria ter uma penalidade até maior, né, para quem faz um crime desse, né? Então, só que esse é o meu pensamento. Cada ser humano pensa diferente. Perfeito. Eu acho que o mundo hoje está o problema muito é a questão relacionada à questão das drogas e tal, e a sociedade cada vez está indo para um caminho um pouco mais complicado.
Vereador Roberto, além desse projeto que irá beneficiar os idosos, um outro projeto de lei de sua autoria que já foi aprovado vai beneficiar as crianças. Estamos falando do teste da linguinha. Em quais instituições já estão adotando esse sistema? Esse teste, porque nós tivemos algumas reclamações que alguns profissionais faziam esse teste e outros não faziam. Então nós estipulamos isso, só regulamentamos, estipulamos isso por lei. Né? Nós tivemos a grata surpresa de saber, depois que nós protocolamos o projeto, que também tem estava tramitando no Congresso, se eu não me engano, um projeto semelhante a esse, que diz com relação à mesma matéria. Né? Então é sinal que nós estamos no caminho certo, né? Vai trazer benefícios e vai, sem sombra de dúvidas, evitar aí no futuro, né, crianças que de repente poderiam sofrer algum tipo de discriminação no colégio ou na vida e não vão ter mais, que costuma que a linguinha, quando era a língua, teste da linguinha, vai evitar a criança ter a língua presa. E é simples, é só fazer uma pequena incisão aqui no freio da língua, como é conhecido, sim, que aí já resolve o problema. Então vai trazer benefício para os adolescentes, para os jovens né, perfeito. Vamos mudar de assunto, vereador. Vamos falar sobre mobilidade. O senhor propôs, através de um projeto de lei, a instalação de suporte para bicicletas em ônibus coletivos. Esse projeto ainda está em tramitação? Caso for aprovado, quais os benefícios, vereador? Não só esse projeto, nós temos vários projetos. Eu que fui no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, buscando como é que funciona aquele sistema que o pessoal cedia a bicicleta para o morador, em outros lugares alugam a bicicleta para o turista, para o morador. Nós estivemos estudando aí o melhor mecanismo que seria para implantar aqui no município de Balneário Camboriú, para nós termos mais essa mobilidade, incentivar o pessoal a não usar carro e sim usar como transporte, como mecanismo de que seja de transporte para o trabalho, para lazer, a bicicleta. E realmente eu também que fui atrás desse projeto que nós trazemos aqui, conversei com o prefeito na época, o prefeito já mandou para a Câmara, ele voltou de novo para a Câmara de Vereadores, está sendo discutido e é um projeto também que vai trazer benefício para a comunidade. Esse outro projeto também ele traz um benefício muito grande, porque nós temos principalmente os moradores, quem mora nas praias agreste tem que pegar a BR. Então, às vezes acaba vindo de bicicleta, né, acaba vindo lá da Interpraias para cá, das praias agrestes, e tem que pegar o asfalto. Não, e o ônibus hoje você não pode entrar com a bicicleta dentro. A partir do momento que tem suporte, ele pode colocar a bicicleta ali e ele vem até aqui no centro e tal, e depois vai trabalhar no Pioneiros e tal. Muitos trabalhadores que às vezes trabalham no bairro Nações têm que vir de bicicleta, faz o uso. Outro projeto também que é com relação à mobilidade, nós falei ontem na Câmara de Vereadores ainda, com relação à instalação de bicicletários em vários pontos da nossa cidade. Né? Nós temos que dar condição para quem quer fazer o uso da bicicleta, para também tem que ter o local para deixar a tua bicicleta e não chegar e amarrar num poste, amarrar numa placa, né, como a gente vê pela cidade. Então esse eu também defendo aqui na Câmara de Vereadores. O presidente, quando eu já fiz o requerimento, ele já de imediato mandou instalar ali um bicicletário e nós temos que batalhar para que a cidade tenha esse bicicletário espalhado pela cidade. O vereador Roberto Souza Júnior, parabéns aí pela sua intenção, boa intenção, que com certeza outros municípios vão adotar essa questão, principalmente voltada para o idoso. Parabéns pela sua preocupação com a classe dos idosos de Balneário Camboriú, com relação a esse projeto de lei, a Casa de Atenção ao Idoso, e também pela sua prestatividade e preocupação em relação à mobilidade que Balneário Camboriú vem enfrentando. Eu queria que o senhor deixasse aí os seus contatos para quem lhe assiste, o telefone, redes sociais, fique à vontade. Perfeito, Luciano. O meu telefone de contato é o 9963-0051, né? Meu e-mail o pessoal é souza, com Z, _bc@hotmail.com. Né? Estou sempre à disposição, peço vocês para que sempre curtam a nossa página no Facebook, o site robertosouza.com.br. Então sempre nos acompanha, se quiser estou sempre à disposição também na Câmara de Vereadores, aqui no meu gabinete, para qualquer esclarecimento, se tiver alguma
algum assunto que queira discutir com esse vereador, estou à disposição. Um abraço a todos, Luciano. Sucesso, parabéns, vereador. Faça o melhor pela sociedade de Balneário Camboriú e até o próximo Câmara Cidadã. Com certeza, Balneário Camboriú é sempre melhor. Um abraço. Obrigado a você pela audiência. Nós voltamos semana que vem com mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Eu, Luciano Sens, espero por você. Até lá.